Uma boa tarde, primeiramente, a você, às suas convidadas. Uma boa tarde ao seu público. Eu sempre digo que é o mais alegre da Rede Século XXI. E é uma alegria, mais uma vez, claro, estar aqui, ainda mais nesta data tão importante como a de hoje, não é? Hoje começa a quaresma. E eu, no Boa Tarde Sócio, falei por 2 semanas, falando sobre jejum, sobre oração, sobre o sentido da quaresma, o que é importante nós nos atentarmos. Mas foram pílulas todos os dias. Hoje eu quero aproveitar sua presença aqui para a gente entender o quanto é importante a quaresma. Hoje nós também fazemos abstinência de carne e jejum. Até estamos ensinando o pão, incentivando as pessoas a fazer mais dias de jejum na quaresma, e a palavra é sua. É interessante isso, não é? Nós nos perguntamos o que é a quaresma. A quaresma é um tempo do nosso ano litúrgico. Ela surgiu lá por volta do século IV, já da era cristã, e ela faz parte do nosso tempo litúrgico, não é? O ano litúrgico, melhor dizendo, ele começa justamente no Advento, quando nós nos preparamos para o Natal do Senhor. Depois vem o Natal. Depois do Natal, nós iniciamos a primeira parte do tempo comum, damos essa pausa agora, e com a quarta-feira de cinzas, hoje, nós iniciamos a quaresma. 40 dias de oração, 40 dias de jejum, de caridade, 40 dias de penitência, a igreja nos convida a isso. Depois, nós celebraremos lá a Páscoa, o momento maior da nossa igreja, não é? O momento da fecundidade da vida, por isso o símbolo do coelho que vocês diziam até agora, não é? O coelho, ele representa essa fecundidade, mas o Cristo é o Senhor da Páscoa. E depois da Páscoa, nós celebraremos a sua ascensão ao céu, depois de 40 dias. Pentecostes, retomaremos a segunda parte do tempo comum, até a solenidade de Cristo Rei, onde nós encerraremos o ano litúrgico. Então, o tempo da quaresma, ela faz parte deste nosso calendário. E é um tempo muito forte, como você já dizia, de oração, de penitência e da prática da caridade, que é colocarmos em prática, em ação, tudo aquilo que nós rezamos, não é? A quaresma é um tempo de conversão. Esta é a palavra e será com certeza a palavra mais usada neste tempo, não é? E 40 dias, Rita, nos lembra muita coisa na Sagrada Escritura, viu? Existe uma teologia, uma simbologia grande em torno deste número, o 40. É o tempo do dilúvio. E eu vim para cá para o seu programa, me lembrei do dilúvio, porque estava uma chuva lá fora, agora acho que já acalmou. 40 dias de dilúvio, de chuva sobre a terra. Noé se reuniu com a sua família e com os animais, até que de fato tudo cessou. 40 dias, ou melhor, 40 anos. O tempo que o povo de Israel caminhou pelo deserto até a chegada e a conquista da terra prometida. 40, não é? Por exemplo, 40 dias, o tempo que Nossa Senhora levou para apresentar Jesus no templo. 40 dias, desde o nascimento até a apresentação do menino Jesus. E o que mais nos chama a atenção agora é justamente essa simbologia em torno do deserto. 40 dias em que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Então, ele também passou pela quaresma. 40 dias em jejum, vejam só. E no último dia, quando sentiu fome, o Senhor, ele foi tentado pelo inimigo. Então eu sempre digo às pessoas, transformar a pedra em pão, exatamente, né? Todo aquele evangelho da tentação, que com certeza em breve nós já iremos meditar sobre ele, não é? Então, a quaresma, eu sempre digo às pessoas, é um tempo de provação, de luta. Então se prepare para este tempo, com muita oração, com muita penitência, com muito jejum e colocando tudo isso em prática também, não é? Hoje é um dia de jejum, de carne vermelha, abstinência, mas o jejum ele não se limita somente a isso, não é? Senão seu público vai falar, meu Deus, e agora? Não vai ter mais comida no programa mulher.com, não é? O jejum ele pode ser feito também de outras maneiras, né, Rita? A gente Olha, pode sabe um jejum que eu gosto muito de falar? Até falei no programa lá também.
quando as pessoas param de falar mal umas das outras. O jejum da língua. O jejum da língua. Para de falar palavrão, de xingamentos e etc. Fofocas, não é? Fofocas, isso aí. Esse é um jejum. Olha, não há tempo melhor para a gente mudar isso do que este agora. Espero que os 40 dias durem 40 anos, né? Porque fazer esse jejum da língua só por 40 dias, não. O ideal é a pessoa se educar. É um tempo forte, mas isso não quer dizer que nos outros dias a gente não seja chamado à conversão. Pelo contrário, não é? Todo dia Deus nos chama à conversão. Deus quer a nossa santidade. Deus quer isso de mim e de você também. Mas é claro, a quaresma ela vem enfatizar, né, esta vontade, esse chamado que Deus tem a cada um de nós. E hoje, na quarta-feira de cinzas, nós trouxemos aqui, a produção montou aqui alguns símbolos que nós usamos justamente nesta data. Por exemplo, a estola roxa, que é símbolo da penitência. Hoje nós iniciamos a celebração de cinzas usando a cor roxa. E a cor roxa nos lembra justamente esta penitência que nós devemos realizar neste tempo. Do meu lado aqui esquerdo, nós temos também as cinzas, elas que lembram a nossa fragilidade, aquilo que realmente nós somos. O sacerdote hoje pela manhã, Padre Eduardo e eu, fizemos a imposição das cinzas, dizendo ao povo, não é? Tu és pó e ao pó hás de retornar. Ou, uma outra invocação, convertei-vos e crede no Evangelho. Não é? Então nós temos a cor roxa da estola, temos as cinzas no dia de hoje que lembram a nossa realidade, que nós somos pequenos demais e que somos provisórios neste mundo, né? Nós não somos eternos aqui. Viemos do pó. Deus nos criou a partir do pó. E nós meditamos esta catequese do livro do Gênesis há poucos dias na celebração da missa. Deus, ele pega o pó da terra, ele molda o ser humano, sopra o Espírito Santo dele, o ruá, o seu espírito de vida nas narinas do ser humano. Então nós viemos do pó. Então aqui acaba todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cobiça, o nosso egoísmo. E as cinzas nos lembram disso, que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos novamente e depois disso ressuscitaremos para o Senhor, não é? Quando fala das cinzas, eu me lembro de uma passagem de Jonas, né, em que a cidade de Nínive ia ser destruída, que Deus estava muito triste com aquela cidade. E eles se colocaram sobre sacos, se cobriram de cinzas. Fizeram penitência e Deus os perdoou. Né? Deus não mandou o castigo. Quem ficou bravo foi Jonas, né? Mas como não? Você ficou lá do alto para ver o castigo de Deus e o castigo não veio. Se nós fizermos esses preceitos da igreja, exercícios espirituais, nós também podemos alcançar de Deus essa graça. Com certeza. E quando você fala da ação de Jonas em Nínive, nós também falamos desta teologia dos 40, porque foi o tempo que a cidade ela fez penitência, 40 dias após o anúncio. Jonas disse, se vocês não se converterem, vocês serão destruídos, vocês serão aniquilados. Mas daí o povo ouviu a palavra do profeta, não é? Então o povo se vestiu com sacos, derramou cinza sobre a cabeça, e depois de 40 dias, eles contaram com a misericórdia de Deus. Então este é um tempo muito favorável, como dizia a segunda leitura, né, de hoje. Este é o tempo favorável. É este o tempo de conversão que o Senhor dá a toda a igreja, a cada um de nós, né? Um tempo de jejum, um tempo de penitência, um tempo de caridade, para que nós possamos buscar a nossa conversão, ou seja, que nós possamos ser pessoas melhores a partir de hoje, não apenas no tempo da quaresma, mas em todo o tempo e em todos os dias, que nós possamos alcançar um passo a mais na nossa conversão, na nossa santidade e viver isso depois do nosso dia a dia. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui sobre o jejum. Né? Nós só falamos, eu falei do jejum da língua, mas eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre o jejum. Tem muitas pessoas que não sabem exatamente como fazer o jejum, quando fazer o jejum, né, nesses 40 dias. O jejum, como nós dissemos, ele pode ser feito, realizado de várias formas. Mas, especialmente hoje, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa,
nós somos chamados a fazer o jejum, especialmente de carne. A carne vermelha, especialmente por quê? Porque lembra todo o sacrifício de Jesus, não é? Lembra a carne do próprio Cristo. Então, hoje a igreja nos chama a jejuar, não apenas a fazer a abstinência da carne vermelha, mas a apresentarmos a Deus um esforço da nossa parte. Porque nós sabemos o quanto é difícil a gente ficar sem comer, pular uma refeição que seja, mas isso é bem-vindo hoje, viu? Lembrando que os idosos, a partir de 60 anos, se eu não estiver enganado, estão liberados do jejum, é claro, por razões de saúde. Mas todos aqueles que têm saúde, que são saudáveis, são chamados a essa prática. A partir de 14 anos. Isso, a partir dos 14. Por quê? Nós temos que ter controle dos nossos impulsos. E se nós tivermos um controle diante daquilo que nós deixamos de comer, nós vamos ter um controle maior também diante das nossas ações. E é preciso buscar muita oração, não é? Não apenas jejuar e falar, olha, hoje eu não almocei, hoje eu não jantei, mas rezou o quê? Não rezou um Pai Nosso, nem uma Ave Maria. Aí fica difícil. Então é preciso conciliar o jejum físico, não é? Com a oração, para que no final da campanha, de todo este tempo de quaresma, nós possamos apresentar a Deus algo concreto também da nossa vida. As pessoas vão poder escolher, né, fazer o jejum, não só hoje, que é uma recomendação da igreja, mas em outros dias ou nos 40 dias. Começando hoje, terminaria quando? Porque tem um detalhe, o pessoal fala assim, não, é até o sábado de aleluia, não, é até a quinta-feira santa, não, no domingo de Ramos acaba. Então, às vezes o pessoal não conta os 40 dias, mas gostaria de saber, esse jejum eu devo fazer até quando? Essa é uma boa pergunta, porque a quaresma, na verdade, ela vai até o domingo de Ramos, se a gente for avaliar dessa forma. Depois nós iniciamos a Semana Santa, mas nós não celebramos a Páscoa ainda. Nós ainda vamos passar pela quinta-feira da instituição da Eucaristia, o lava-pés, a sexta-feira santa, que mais uma vez somos chamados ao jejum. Então não tem um sentido muito grande eu deixar de jejuar na celebração de Ramos e já começar, né, a Semana Santa livre do meu jejum, da prática que eu escolhi para a minha vida. Então eu recomendo, pelo menos eu faço até o sábado de aleluia, após a celebração com Cristo ressuscitado. Aí, se eu deixei de tomar Coca-Cola, eu volto, desculpa falar da marca, se eu deixei de comer carne vermelha, eu volto a comer um pedaço de carne. Normalmente a gente deve estender isso até o sábado de aleluia. Tá. Mas a quaresma... Isso depois da celebração? Isso, depois da celebração, né, das luzes, da Como ressurreição. É É linda. Linda. É belíssima essa celebração. E eu recomendo para que você não perca, né, no Tríduo Pascal este momento. Mas, se nós quisermos terminar com o Domingo de Ramos, tudo bem, ali praticamente nós terminamos o tempo da quaresma. E depois iniciamos a Semana Santa, a Semana Maior da Igreja. Mas depois seremos chamados novamente ao jejum. Por isso não tem tanto sentido eu começar a semana maior da igreja. Justo a Semana Santa. Justo a Semana Santa, onde lá na sexta-feira eu deverei me privar de todo alimento, não é? Comendo e bebendo à vontade, não apresentando mais Inclusive, jejuns. tem muita gente, não estou criticando aqui, gente. Entenda bem. Cada um faz aquilo que seu coração manda. O que nós estamos falando aqui são as recomendações da igreja, são as orientações da nossa igreja. E é o que mais se aproxima dessa penitência, desse momento de conversão, dessa humilhação do seu coração diante de Deus, que é grandioso. Então, tem pessoas que fazem, famílias inteiras, uma grande bacalhoada, chamam os amigos na Sexta-feira Santa, porque não pode comer carne vermelha. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Olha, eu gosto muito de bacalhoada. Eu também. Mas na Sexta-feira Santa não façam isso. Meus amigos, é um pecado, chega a ser um pecado. Não é dia de festa. Não é dia de festa, não é dia de confraternização com a família, não é dia de reunir todo mundo em torno da mesa. Não é dia. Sexta-feira Santa é um dia muito santo, o nome já diz, para a gente fazer o nosso jejum
não é? E se preparar para depois celebrar a adoração da cruz, entrar com Cristo no mistério da sua paixão, da sua morte. E como nós vamos fazer isso com a barriga cheia de bacalhau, não é? É difícil. A igreja nos chama ao jejum. Então, se você abstinência de carne. abstinência de carne vermelha. Então, você que ainda é um pouco jovem, tenta conversar, porque tem as nonas que têm esse costume já da vida inteira, viu? E é difícil a gente mudar isso na vida do pessoal mais velho. Mas conversa, fala, deixa para o sábado, deixa para o domingo de Páscoa, daí faz aquele almoço com todo mundo junto. Aí sim, é o momento da grande festa, não é? O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Aí nós vamos festejar, nós vamos comemorar o dia todo, se necessário, mas na sexta-feira santa nós não podemos cometer este equívoco, não é? Nós não devemos ser seduzidos pela tradicional bacalhoada, não devemos nos reunir numa grande festa. Eu espero que, ainda neste contexto que nós estamos vivendo da pandemia, nós possamos viver, né, uma Semana Santa lá na frente, viver uma Sexta-feira Santa mais reservada. Rita, a Quaresma é um tempo de sobriedade, não é? É um tempo da gente controlar os nossos exageros. Se a gente fala alto, vamos falar um pouquinho mais baixo. Eu me lembro lá, né, não sei se eu já disse isso aqui, mas quando eu era criança, a gente morava lá no sítio, a nossa mãe, ela não ligava o rádio, ela não deixava a gente ouvir música. A gente não penteava o cabelo. Quaresma, a gente até bagunçava porque ela falava, deixa terminar a quaresma, daí você vai ver. Daí ela batia na gente, mas na quaresma ninguém apanhava. Quaresma era um tempo de sobriedade. E a gente aprende isso desde criança, não é? Quem dera os pais voltassem a ensinar os filhos a importância deste tempo na vida de toda a família, que é um tempo de sobriedade, um tempo de conversão, um tempo de vida nova para todos nós. Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre esse período onde vamos nos aproximar mais de Deus. Porque a Quaresma já é um tempo de introspecção, de reflexão, de conversão. E a gente, quando abre o coração, a gente vai se aproximando mais e mais de Deus. Então, que você tenha nessa Quaresma mais tempo para a oração. Foi assim que eu comecei o programa hoje. Que você tenha mais tempo para a oração, mais tempo para conversar com Deus e tempo para ouvi-lo também, hein? Não é igual rádio não, que você só fica lá. Já pensou, Deus fica do lado de cá do rádio, a gente está falando, mas não tem como ouvir Deus, né? Tem que ouvir Deus também. Tem que ouvir Deus. E é bonito isso, é um tempo de oração, é um tempo da gente também partir para o nosso deserto, não é? Sair do meio daquele agito, daquela bagunça, né? Sair um pouquinho do meio de tudo isso, em reclusão mesmo, e procurar na oração um encontro pessoal com Deus. E olha, eu gostaria de falar uma coisa sobre, como eu penso, mas se eu estiver errada, claro, o Padre Fernando está aqui para me corrigir, porque pode ser que muitas pessoas pensem como eu, ou não. Nós, quando fazemos um jejum, fazemos um propósito nesses 40 dias, geralmente as pessoas falam assim, Padre, eu não vou mais tomar aquele refrigerante que o senhor já falou hoje aqui no programa. Não, sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Não. Eu não vou tomar cerveja. Sim. Até tem um amigo nosso, todo ano ele faz de não tomar cerveja. Mas aí ele compra cerveja sem álcool. Então, não resolve. Porque ele continua tomando a cerveja e o dinheiro não tem que ser transformado em caridade. Claro, não é? O tripé da Quaresma é a oração, o jejum e a prática da caridade. Então, nós precisamos ajudar alguém, ajudar um pobre, ajudar um necessitado, um vizinho, alguém da nossa própria família, não é? Então, aquilo que a gente deixa de consumir, a gente tem que oferecer de alguma forma. Não é que você vai dar cerveja para outra pessoa, não é? Mas você vai ajudar de forma caritativa aquele que passa por um momento de dificuldade também. Então não adianta nada você falar, não vou tomar a cerveja com álcool, vou tomar sem álcool. Não é? Você está meio que se enganando e está tentando enganar Deus, mas não vai conseguir também. Então é interessante que o nosso propósito, a gente pegue esse valor, pode ser transformado em doação? Porque eu sugeri até no Boa Tarde Sócio, olha, eu não conheço nenhuma instituição, eu não tenho nenhuma família que eu possa ajudar, eu deixei de comer chocolate, eu gasto R$100 de chocolate todo mês. Eu posso pegar esses R$100 e doar? Perfeito.
Liga aqui para a gente, 19 38719620 e fala, olha, a minha doação da quaresma, vou ajudar a construção da igreja, entendeu? É um exemplo, é um exemplo. Isso também é caridade. Entendeu? É claro, você está vivendo a caridade. Gasto com roupas, não é? Todo mês, não sei quantos reais. Deixa de gastar, faz uma doação, ajuda alguém que não tem, alguém que precise, não é? Alguém Sabe que de uma esteja família que nesse necessitado. período da pandemia ficou desempregada, está sem alimento Gente em casa. sem roupa, crianças, né, sem ter o que vestir. Então, nós somos chamados a esses pequenos gestos de caridade, de desapego pessoal também, porque muitas vezes nós somos apegados, né? Eu sempre digo, e o apego não tem valor. Tem gente que é apegada a um par de chinelos velho. Então, a gente precisa desapegar o nosso coração de todas as questões materiais para a gente poder seguir em frente com o coração em Deus, sem nenhum apego, com coragem de dizer não às coisas do mundo, às seduções do mundo. Por isso nós jejuamos, né? Se eu digo não, aí nesse tempo de quaresma, com relação ao vício que seja do alcoolismo, se eu digo não a uma coisa que eu gosto muito, um refrigerante, o café, gente, tem gente que não vive sem café. Por que não jejuar e oferecer a Deus esse sacrifício? Se eu digo não a tudo isso, eu terei coragem e força para dizer não diante de toda a tentação do inimigo em minha vida. Por isso a importância da penitência, a importância do jejum, para que nós possamos nos exercitar na fidelidade com Deus. Aí sim tem sentido o nosso jejum, nesse exercício de fidelidade para com o Senhor. Senão, a gente não tem, né, nenhum progresso espiritual, e o tempo da quaresma é um tempo de conversão pessoal. Padre, para nós fecharmos essa quaresma, nós temos uma participação da Rosângela, né? E a Rosângela Gomes, e eu achei a pergunta dela bem interessante. Olha, ela diz assim: boa tarde, Rita, sua bênção, Padre Fernando. Deus te abençoe, viu? Nessa quaresma, pedi a Deus para Ele me ajudar a controlar meu dinheiro. Estou muito consumista e quero mudar. Um grande abraço a todos vocês. Amei a receita do pão. Vou fazer. Beijocas. Rosângela, um grande abraço, minha irmã. Olha, a sua questão, eu tenho certeza que é a questão de muita gente, né, Rita? Muita gente que passa por essa situação, esse impulso, chega a ser até um descontrole, né? O consumismo. Pessoas que compram sem nem terem necessidade daquele objeto, não é? Então, que nesta quaresma você tenha esse pulso firme com relação às suas atitudes, evite gastar, evite comprar de maneira compulsiva ainda, né, como você disse aí, e que ao final deste tempo, você cumprindo a sua penitência, o dinheiro que você ia gastar em roupas, o dinheiro que você ia gastar em sapatos, em outras coisas, que você possa fazer um gesto de caridade para ajudar alguém. Aí sim, a nossa quaresma, de fato, ela tem um sentido especial, um sentido transformador dentro da minha vida. E é importante a gente lembrar que isso não pode ser apenas só no tempo da quaresma. Agora eu me seguro, mas na Páscoa, daí eu compro tudo aquilo que eu deixei de comprar. Aí Vai eu bebo aforra. tudo aquilo que eu deixei de beber. Aí eu como tudo aquilo que eu deixei de comer. Aí não tem sentido nenhum, não é? Nós não podemos extrapolar, mas sim dominar o nosso interior, dominar as nossas ações, dominar os nossos impulsos. Esta é uma forma de tantas outras maneiras da gente jejuar nessa quaresma, não é? Você que muitas vezes fala, que ofende as pessoas com as suas palavras, segura um pouquinho, controla a boca, controla os seus impulsos. Você que é nervoso demais, procure viver uma calmaria maior neste tempo, não é? Você que gasta compulsivamente, procure rezar mais e encontrar, né, dentro deste tempo de espiritualidade, um controle dos seus impulsos. Isso tudo sempre com Deus, porque sozinhos nós não conseguimos dar um passo sequer. Padre, foi uma riqueza a sua presença hoje conosco. Muito obrigada. Foi muito rápido. Eu queria só finalizar falando um pouquinho a respeito da importância da confissão nesse tempo da quaresma. Quaresma é um tempo fundamental de conversão. E o sacramento da penitência, ele é fundamental também para a nossa vida. Então busque um sacerdote, procure
confessar os seus pecados, procure se lavar para que na Páscoa você esteja preparado, com o coração limpo, não apenas para celebrar a ressurreição de Jesus, mas também comungar, né, com o coração de fato preparado, para que Jesus ressuscitado possa permanecer dentro da sua vida, dentro do seu coração. Então, o sacramento da penitência, ele é fundamental e é mandamento da igreja confessar-se pelo menos uma vez ao ano por causa da Páscoa da ressurreição. Mas uma última orientação e, olha, fechou com chave de ouro. Obrigada, em resumo, viu, padre? agradeço, Deus abençoe vocês, uma santa quaresma e eu espero vê-los firmes, fortes e preparados na Páscoa do Senhor. Deus abençoe, Amém. Rita. Amém. Muito obrigada, padre.